Gente me pergunta, Fabiola, qual é o primeiro passo para fazer o intercâmbio para a Irlanda? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te passar o passo a passo de como fazer o intercâmbio aqui para a Irlanda. E se você não me conhece, meu nome é Fabiola, já fazem 3 anos que eu moro aqui na Irlanda, cheguei aqui nessa dona Irlandinha como estudante de inglês e hoje eu vou te passar o passo a passo de como vir para cá como estudante de inglês, tudo que você vai precisar. Então eu recomendo que você anote para não se esquecer de nenhum passo. O primeiro passo é a decisão de fazer o intercâmbio. Sim, gente, por quê? Eu lembro, gente, que há muito tempo atrás eu sempre ficava me pensando, imaginando como seria eu fazer o intercâmbio. Eu sempre procurava alguns lugares, mas logo via um flyer com preço e falava, ai não, o intercâmbio não é para mim. Mas nunca via profundo o que precisava, assim, sabe? Mas eu ficava muito no imaginário, e se, e eu nunca decidia que eu queria fazer o intercâmbio, tá? Porque a partir do momento que você tem a decisão, as coisas começam a se mover. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu falo o tempo todo, não sei de quem que é, mas fala assim, caminhe que o caminho se abrirá. O segundo passo, gente, é você tirar o seu passaporte, tá? Sim, gente, porque eu ficava pensando, o primeiro passo era decidir, então já que como eu vou vir morar na Europa, eu vou precisar do passaporte, então eu já tava caminhando. Fui lá, tirei meu passaporte, tudo bonitinho. E eu pensei assim, ok, foi fácil tirar o passaporte, fui lá, paguei tudo bonitinho, gente. E daí, a partir do momento que eu tirei o passaporte, eu falei, cara, agora é sério, agora eu vou fazer um intercâmbio. Então fui fazendo pequenos movimentos ali que ainda estava no meu alcance para eu começar a fazer o intercâmbio, tá, gente? Outra coisa que eu fazia muito, que eu sempre falo para vocês, era eu via muito vídeo daqui para me motivar, tá? De pessoas que era igual a mim, né? Que vieram de uma situação financeira menos favorecida, vamos dizer assim, né? Porque para mim não adiantava eu assistir pessoas que o pai tinha bancado o intercâmbio, porque não ia ser o meu caso, eu ia ter que bancar meu intercâmbio, né? Então eu assistia muito vídeo das pessoas falando como elas tinham conseguido, que elas vendiam água, que elas faziam bolo, que elas faziam hora extra, que trabalhavam em 2 empregos, que era o que eu ia ter que fazer naquela época, né? Então era isso que me motivava, tá? Então eu fui lá e tirei o passaporte, o segundo passo. Aí o terceiro passo é escolher o país, né? Sim, gente, eu já tinha decidido para onde eu ia quando eu fiz esses primeiros passos, né? Porque eu já tinha 2 amigos aqui que moravam na Irlanda. Eu conto no primeiro vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição de como eu decidi o país que eu ia migrar, tá? Então, pra mim, era lógico de vir pra cá, porque eu já tinha 2 pessoas conhecidas pra vir aqui pra Irlanda, tá, gente? E isso foi bem legal, tá? Porque assim, gente, vamos dizer assim, você quer ir para um país e você tá meio na dúvida e você tem um amigo em outro país, gente, eu de verdade escolheria mesmo assim aquele país onde tá meu amigo, por mais assim, que eu não me identificasse tanto com o país. Por quê, gente? Quando você sai do Brasil, você vai precisar de apoio, você vai precisar de apoio naquele país para você recomeçar, tá? Porque querendo ou não, eu sempre falo assim, gente, que eu cheguei aqui, eu saí do Brasil como uma mulher de 30 anos e chegando aqui eu me tornei uma menina de 8 anos, sim, gente, tá? Porque você tem que aprender tudo. Gente, até aprender a atravessar a rua que você vai ter que aprender, né? Então foi assim que eu escolhi o país, tá? Sim, gente, quando eu falo pesquisar o país, também, né? Você vai pesquisar o custo de vida, você vai pesquisar os vistos que você vai precisar ter lá, tudo certinho, tá, gente? Aqui é só um geralzão de como você fazer esse processo, tá? Lembrando, gente, que nós estamos na Europa. Se você for escolher um país aqui da Europa, veja bem, tá? O país que você vai escolher. Nós estamos em tempo de guerra aqui, né, na Europa, então fique bem ciente disso. É bom você pesquisar, gente, porque eu vejo muita gente que muda para alguns países aqui da Europa, né, que não são muito conhecidos, muito diferentão, com a língua muito diferente, com um costume muito diferente do Brasil, né? E acabam se frustrando, tá? Então, assim, pesquise bem, né, os países que vocês vão ir. E se tiver um amigo naquele país, é mais fácil de você ir. E o quarto passo, tá? Você já decidiu que vai fazer um intercâmbio, já foi lá tirar teu passaporte, já decidiu o país que você vai vir. Agora vamos escolher a cidade, né? Então, assim, no meu caso, os meus 2 amigos moravam aqui, moravam em Dublin, tá? Que é a cidade onde eu moro hoje.
Mas quando eu estava lá no Brasil, eu abri minha mente para ver outras cidades. Então eu pesquisava muito sobre outras cidades, de brasileiros que estavam em outras cidades, mais no interior, tá, gente? Aí como eu consegui decidir, tá? Primeiro porque meus dois amigos estavam aqui, seria muito mais fácil deles me ajudar, mas foi uma questão um pouco mais profunda, tá, gente? Porque assim, por mais que às vezes você tenha teus amigos, aconteceu comigo, meus amigos não ficavam grudados comigo o dia inteiro, na realidade a gente quase não se via, a gente até hoje é assim, né? Então assim, não dá pra você ficar dependente deles. Então assim, o que eu fiz? Fui e vi, comecei a pesquisar sobre as cidades e tudo, e daí o meu ponto foi o que, gente? Eu sou de uma cidade, eu sou do sul do Brasil, eu sou curitibana, tá? E na minha cidade você tem uma puta de uma estrutura, tá? Uma estrutura, você tem shopping perto, você tem mercado perto, você tem farmácia perto, você tem exatamente tudo perto, né? Nunca morei em cidade pequena, nunca morei em sítio, essas coisas assim, tá, gente? E para vocês que não sabem, a Irlanda é uma ilha, gente. Aqui o que mais tem é fazenda, ovelha, essas coisas assim. Então, o que acontece? Na época, também leigamente, eu pensei assim, cara, eu não vou aguentar morar numa cidade muito pequena não, gente, porque Dublin já é pequeno, já é, né? Então eu falei assim, gente, mesmo se eu queira, eu acho que eu não vou me adaptar, tá? E daí foi aí que eu escolhi Dublin também, claro, já que meus amigos estavam aqui, já que era a maior cidade aqui de Dublin, mais populosa, enfim. Mas, gente, olha como é importante você escolher. Porque, assim, eu trabalhei com uma menina que ela de uma cidade muito pequena, que eu nem lembro o nome da cidade, muito pequenininha mesmo, e ela veio pra Dublin e ela odiava Dublin porque ela achava que era muito grande, que era muito confusão, que era muito tudo. E daí eu fiquei pensando, poxa, se ela tivesse ido pra uma cidade pequena aqui na Irlanda, ela seria mais feliz, tá, gente? Quando eu falo cidade pequena, eu não tô falando de cidade no interior aqui não, tá? Tipo Limerick, Galway ou Cork, gente, são cidades com extrema estrutura. Eu conheço todas essas três cidades que são aonde recebe intercambista brasileiro, tá, gente? São cidades muito infraestruturadas, tá, gente? Mas na época, como eu não conhecia, eu decidi não, tá? Mas é isso, gente. As cidades aqui são todas bem estruturadas, gente. E se você tá pensando de mudar, já pega aí o YouTube aqui, coloca brasileiros que moram em Cork, Limerick, Galway, tá? E veja como que é, tá? É importante isso. Eu escolhi Dublin e gosto de Dublin, tá? Eu sou bem feliz aqui. Você escolher a cidade, esse é um dos pontos, gente, que eu sempre dou na minha consultoria. Se você não sabe, eu sou consultora de intercâmbio também. Se você tá pensando de fazer um intercâmbio aqui pra Irlanda, eu posso te ajudar. Eu sempre deixo meus contatos aqui na descrição, tá? Depois de terminar esse vídeo, vai lá, me mande um oi, eu vou ter o prazer de atender vocês aqui, tá? Os passos mais importantes que eu falo para todo mundo que vem em consultoria comigo é o quê? Não adianta você estar planejando o seu intercâmbio aqui para Irlanda se você não pensa no futuro, tá, gente? Como que é que funciona? Aqui na Irlanda você vem com visto de 8 meses, que são 6 meses estudando, né, na escola de inglês e dois meses de férias, tá, gente? Só que assim, aqui você pode renovar esse visto mais 2 vezes, tá? E o que mais acontece? As pessoas passam esses 2 anos estudando inglês, malemar ainda por cima, e depois que acaba o visto, aí elas querem ficar no país, gente. E daí que começa o problema. Terminou esses 2 anos de estudo de inglês, você não tem como renovar mais como estudante de inglês. Aí você tem outras opções, tá, gente? Mas essas outras opções, elas têm que ser pensadas com muita antecedência. Um exemplo, faculdade. Faculdade aqui, gente, é muito caro. É muito caro e você precisa ter o dinheiro à vista, tá? Precisa de uma organização financeira grande. Então é por isso que eu já falo, gente, já venha organizado pensando no futuro, tá? E além da faculdade, você vai precisar ter um bom inglês, tá? Porque você vai fazer uma prova para entrar na faculdade e você vai precisar do inglês. O que acontece muito é que às vezes, ou quando você não tem dinheiro, você não tem o inglês. Aí, gente, não adianta. Aí é só voltar pro Brasil. E é muito triste isso, porque assim, isso é o mais comum que acontece, né? Aconteceu com vários amigos meus, com várias pessoas que eu conhecia, e é muito triste. Porque assim, uma coisa é você querer voltar pro Brasil, porque, enfim, por várias questões. Outra coisa é você não ter a possibilidade de ficar mais no país porque o teu visto terminou, tá? Então é uma das coisas que eu converso bastante com o pessoal que vem em consulta comigo. Já vamos pensar no futuro. Mas Fabíola, eu só quero ficar 8 meses.
Gente, todo mundo vem pra ficar 8 meses. Eu vim pra ficar 8 meses também, tá? Então, assim, gente, pensa no futuro. Pensa no futuro que não custa nada. Vamos para o passo 6, tá, gente? O passo 6 é escolher uma boa escola de inglês, tá? Sim, gente, aqui a gente tem várias escolas de inglês. A gente tem 3 níveis de escola de inglês. A basicona lá que tá você e Deus ali na escola, a intermediária e a top, tá, gente? É uma das coisas que a maioria dos intercambistas erra, assim, eu sei que as pessoas que estão vindo do Brasil, principalmente que passam em consultoria comigo, vem juntando muito dinheiro, igual eu, gente, contando moedinha ali mesmo, mas assim, gente, você tá pensando de mudar de país, você principalmente que não tem o inglês, gente, não faça burrada de você pegar uma escola básica ali que só vai te dar o visto, tá? Porque você vai precisar do inglês, tá? Igual eu falo assim, aqui nós temos bastante imigrantes, nós temos bastante imigrantes brasileiros, mas assim, se você quiser se destacar, se você quiser uma boa área de trabalho, se você quer fazer uma faculdade, se você quer fazer qualquer coisa, você vai precisar do inglês. Então, aproveita esse tempo que você tem para estudar inglês numa boa escola de inglês, tá? Na minha consultoria, só indico as melhores escolas aqui de inglês, tá? Já pensando nisso, que eu quero o bem-estar desse meu aluno também, tá? E assim, gente, que acontece muito, eu já até postei um vídeo falando sobre uma situação que aconteceu numa escola aqui, que é você ter um suporte da escola, tá? Eu sou muito grata à escola que eu escolhi, porque todos os problemas que eu tive, eu conversei com a escola, eu consegui resolver junto com a escola, tá, gente? Então, assim, tem que pensar nisso também. Olhar, ver a reputação da escola, porque assim, gente, aqui acontece de tudo um pouco. Exatamente, tá? Então, assim, não adianta vir pensando só no teu financeiro da escola, porque no futuro você pode sim ter uma grande dor de cabeça, tá? Então é isso, escolher uma boa escola de inglês. E sétimo, gente, vamos fazer a matrícula nessa escola de inglês, gente? Você decidiu fazer o teu intercâmbio, né? Então, assim, como que funciona a matrícula, tá? Você tá aí no Brasil, você precisa pagar a escola, tá? Mas o primeiro passo é você pagar a matrícula, que eles te cobram ali um valorzinho. No meu caso, quando eu fiz minha matrícula, quando eu tava no Brasil, foi 250 euros e depois eu pagava mensalmente pra escola, tá? As escolas, todas elas têm suas regras, suas formas de pagamento, tá? Eu tô falando um geralzão aqui, tá? Então faça já a tua matrícula para deixar ali reservada o mês que você quer chegar aqui, tá? É sempre muito bem conversado com a escola também, o mês que você vai chegar para você se organizar também, de você conseguir terminar de pagar um mês antes. Então é isso, gente, são passinhos pequenininhos, mas que a gente vai caminhando pro intercâmbio, tá? Gente, e se vocês querem saber como eu juntei o meu dinheiro para fazer o intercâmbio, gente, eu vou deixar aqui também na descrição o vídeo que eu trabalhava de técnica de enfermagem, ganhava R$ 1.800, R$ 1.800 e consegui fazer meu intercâmbio aqui pra Irlanda, tá? Vou deixar aqui pra vocês de inspiração. Termina esse vídeo, no final aqui vai ter na descrição o vídeo. O 8º passo, gente, comprovação financeira. Essa é o tiro no pé, tá, gente? Eu falo isso, mas de uma forma muito carinhosa, tá? Porque eu morando aqui, eu entendo a necessidade da comprovação financeira, tá? Hoje a nossa comprovação financeira tá em 6.665 euros, tá? É muita grana para quem tá no Brasil, tá, gente? Mas pensa que esse teu dinheiro é o teu dinheiro do teu investimento para uma nova vida, tá? Então é isso. É um dinheiro obrigatório, tá, gente? Eu sempre recomendo vocês trazer pela Wise, tá? Que é um cartão que eu uso até hoje, eu nunca tive problema, tá? Você consegue ali imprimir o saldo, a hora que estiver vindo pra cá, que vocês vão ter que trazer essa comprovação financeira. Não recomendo trazer impressa. Impressa só o valor do saldo que você tá em conta, porque eles vão te pedir ali na hora que vocês forem passar pela imigração, tá? Então fique bem ciente disso e eu vou deixar meu link da Wise aqui, que vocês também podem abrir a tua conta por lá. E vamos pro 9º passo, gente. Sim, o 9º passo é passagem aéreas. Tá, gente, como que funciona as passagens aéreas? Claro que você vai ter a passagem para você vir e você precisa de uma passagem de retorno, tá? Uma passagem de saída da Irlanda.
O que eu sempre recomendo é que você compre uma passagem da Irlanda para algum país da Europa que sai muito mais barato. Um exemplo, passagem para a Europa é tipo uns 300, 400 reais. Uma passagem para o Brasil, de volta para o Brasil, é uns 5 mil, se eu não me engano. Pelo menos para minha cidade é mais ou menos isso, que eu moro em Curitiba, né? Então é um pouco mais caro. Então assim, gente, você precisa ter essas duas passagens, que é de vinda para cá e a passagem de volta. Quando eu compro? Antes de dar os 8 meses do seu intercâmbio aqui na Irlanda, tá? Então faça ali mais ou menos um cálculo e compre essa passagem e traga essa passagem. Eles vão te pedir ali na hora da imigração. E o 10º e último passo é a acomodação, tá, gente? Esse é um último passo porque, assim, esse passo você consegue fazer quando tiver prestes para vir para cá, tá? E quando você vai passar ali pela imigração, você vai precisar de uma comprovação de acomodação, tá? E como seria isso? Seria em hostel, em hotel, gente, casa de amigo, mas você precisa ter essa comprovação, tá? O que acontece? Se for em casa de amigo, ele precisa te fazer uma carta ali falando que você vai ficar esse tempo na casa dele, e se for hostel ou hotel ou algum lugar que você alugar, você vai ter ali a comprovante que você pagou, tá? De quanto tempo eu compro? De 3 a 4 semanas. Eu recomendo 4 semanas, tá, gente? Temos casas aqui, mas são casas bem complicadas de achar, uma casa boa, e uma casa boa, tá, gente? Eu tenho meu e-book que lá eu falo tudo que você precisa saber para uma entrevista numa casa, tá, gente? Porque aqui a gente tem várias casas que são muito ruins e tem algumas coisas que você só sabe depois que você vem morar aqui, tá? Uma das coisas, gente, que eu sempre falo, que é o que? Aqui a gente usa boiler, né? Pra esquentar água. Se não for uma coisa muito moderna, gente, a hora que você chegar para tomar banho, vai tomar banho gelado no frio aqui da Irlanda. Então, é importante você saber de algumas coisas que você só tem esses conhecimentos depois que você vem morar aqui. E como eu tô aqui, sou tua amiga, eu tenho esse e-book também, pode acessar aqui na minha descrição que eu trago tudo certinho que você vai precisar. Quanto mais organizado vocês estiverem para fazer o teu intercâmbio, tudo bonitinho, gente, menos coisas erradas vai dar, tá? Os passos que eu fiz para sair do Brasil, tá, gente? Um a um, não foi um dia, não foi 2 dias, foram 2 anos planejando o meu intercâmbio, tá? Anote tudo isso daqui, reveja esse vídeo, quantas vezes você vai precisar, essas são as regras para entrar aqui no país, tá, gente? Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Que eu venho e respondo vocês, e se vocês gostaram desse vídeo, já me siga que eu sempre trago a minha migração aqui para Irlanda, e até o próximo vídeo.